Bom dia a todos. Um prazer estar participando aqui desse poder, né, ter a chance de participar desse painel aqui, para falar de um assunto que é tão relevante para todos nós, todos os brasileiros e na verdade, todo cidadão global, né, que é o consumo do açúcar e o consumo de outros macronutrientes que ultimamente têm sido vilanizados. Eu acho que a melhor palavra realmente para definir é isso, né? Nós vamos ver aqui, o próprio professor já citou alguns mitos que se comentam a respeito do açúcar, né? Mas, na verdade, é preciso dizer o seguinte, imagina só Vamos voltar lá no descobrimento do Brasil, 1500, né? O Brasil foi descoberto em 1500 e 1533, ou seja, 33 anos depois, já havia o primeiro engenho de cana-de-açúcar em São Vicente, no litoral de São Paulo. 1533, né? Primeiro produto, primeiro ciclo econômico brasileiro é o açúcar. Foi pela introdução do açúcar no Brasil, plantio de açúcar que se notabilizou em Pernambuco, Bahia, estados do Nordeste, na faixa litorânea. Foi até razão, depois da invasão holandesa ao Nordeste, principalmente em Pernambuco, existem marcas dos holandeses até hoje por lá. Isso para dizer o seguinte, o açúcar começou, ele foi, então, o primeiro ciclo econômico do Brasil, ele é assim considerado porque antes dele, o pau-brasil não era um ciclo econômico, não gerava riqueza para o país Brasil. Ele era muito mais explorado pelo país Portugal, né? Mas a cana-de-açúcar veio gerar riqueza e começar um desenvolvimento no Brasil. E até hoje o Brasil é o maior produtor global de cana-de-açúcar. Isso para a gente dizer o seguinte, gente, nós temos quase 500 anos, daqui a 15 anos mais, esse engenho de São Vicente completaria 500 anos. Então nós temos quase 500 anos da presença do açúcar na história do Brasil, na cultura do Brasil, na mesa do Brasil. Aí a gente querer colocar no açúcar toda a culpa, toda a responsabilidade pelas nossas mazelas, é uma coisa que você fala, poxa, é uma coisa meio lógica, né? Você fala, o que mudou em 500? Por que há 500 anos não era assim? Por que há 50 anos não era assim? Por que há 40 anos não era assim? É um fato que o planeta inteiro vem enfrentando uma epidemia de obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis. A obesidade é uma delas, né? Mas existem cardiopatias e diabetes, que depois o Dr. Magnoni vai falar com muito mais propriedade do que eu. Mas o fato é que a própria Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a causa dessas doenças crônicas não transmissíveis, elas são realmente multifatoriais. Não é um fator que causa as doenças, né? Não é, se assim fosse, era muito fácil tratar e nós não estaríamos vivendo uma epidemia. Mas é muito fácil, sim, buscar um fator e querer colocar a responsabilidade naquele fator. Esse gráfico aqui mostra para a gente exatamente isso que nós estamos falando, olha. 19,2% do açúcar que se consome no Brasil, ou seja, menos de 1/5, menos de 20%, é consumido através da indústria, através dos produtos industrializados. 80%, gente, mais de 80% é fora da indústria. Então, um dos mitos que falam é exatamente esse, a indústria de alimentos usa muito açúcar, a indústria de alimentos engorda a população, né? A indústria de alimentos não se preocupa com a saúde da população, como se isso não fosse o nosso dia a dia, né? Nas indústrias de alimentos, a gente pode dizer que existem, com muita satisfação, a gente pode dizer que há cientistas que trabalham dia e noite desenvolvendo técnicas, desenvolvendo receitas, desenvolvendo produtos para satisfazer a necessidade da população. Basta olhar nos últimos anos, quantos produtos, nos últimos 20 anos, se a gente olhar para trás, quantos produtos, não havia 20 anos, produtos light, produtos sem glúten, produtos sem lactose, produtos diet, né? Ou seja, tudo isso é para quê? Para satisfazer uma necessidade que o consumidor demonstrou e trouxe até a indústria. A indústria não vai lançar um produto e forçar a criar um nicho de mercado que, porventura, não exista. Imagina, vamos investir milhões de reais em pesquisa e tentar lançar e tentar fazer o consumidor gostar daquilo ou necessitar daquilo. Não é bem assim. É o contrário o processo, né? O consumidor levanta a bola, levanta realmente a necessidade, traz até as indústrias, através dos seus departamentos de marketing, de pesquisa de mercado, detectam essa necessidade e desenvolvem. E assim nasceram vários produtos. Mas esse quadro aqui, ele ilustra bem isso que a gente está falando. 19%
dentro da indústria. Imagina, 56% é o açúcar domiciliar, é o açúcar que a gente usa na mesa, mais da metade nos lares. Eu vou falar um pouquinho para frente, nós estamos fazendo vários acordos, e muitas pessoas falam, poxa, mas por que a indústria não diminui o uso do açúcar? Gente, a cultura dos povos, a gente não consegue mudar da noite para o dia. Se a gente, por exemplo, com certeza, qualquer um dos senhores tem algum amigo que toma café sem açúcar, mas eu posso garantir que é a minoria, é a imensa minoria brasileira que toma café sem açúcar. Ah, mas dá para tomar café com açúcar? Sem açúcar? Claro que dá, tem gente que gosta, né? Mas a maioria do brasileiro gosta daquele café carregado de açúcar. A gente vai na padaria, o café, a maioria das vezes já é doce, e ainda a pessoa coloca mais açúcar. Em casa também é assim, né? Então, quer dizer, 56% do consumo é domiciliar, através de receitas, sobremesas, bolos tão gostosos, né? 11,4% é consumo in natura do açúcar e 13% é o açúcar intrínseco nos alimentos. A frutose, por exemplo, toda fruta tem frutose, é açúcar, não dá para não considerar. O leite tem a lactose, é açúcar, né? De maneira geral, todos esses componentes dos produtos que terminam com ose representam uma classe de açúcares. Então, você encontra frutose, glicose, dextrose, lactose, galactose, presente naturalmente nos produtos. Isso representa, para o Brasil, mais ou menos 13% do alimento, do açúcar que a gente consome, através das frutas, as verduras, os vegetais também tem. Em menor monta, em menor quantidade que as frutas, mas também estão presentes lá. Não tem alimento vegetal que não tenha uma mínima quantidade de açúcar, até porque, assim como nós usamos o açúcar para nos desenvolver, como combustível para o nosso cérebro, por exemplo, as plantas também fazem o mesmo. Elas usam o açúcar como fonte de energia. Isso aqui, pessoal, para dizer o seguinte, olha, quando você olha para a indústria do Brasil e vê que 19% do consumo está dentro da indústria, essa narrativa de que a indústria quer engordar, a indústria usa muito açúcar, a indústria faz produtos muito doces, elas meio que deveriam morrer aqui mesmo, né? E tem uns dados que são muito importantes para a gente trazer para vocês aqui, que a gente trabalha em sintonia, de mãos dadas com o Ministério da Saúde no Brasil, e isso já não é de 6 meses, tem anos que nós temos firmado um acordo com o Ministério que criou a indústria da alimentação, junto com o Ministério da Saúde, criaram um Plano Nacional de Vida Saudável. Veja bem, esse Plano Nacional de Vida Saudável ele tem, né, 3 pernas, 3 colunas, né? Uma é a melhoria do portfólio dos produtos industrializados no Brasil. Redução de açúcar, redução de sódio, redução de gordura. Por quê? Porque é sabido que esses 3 macronutrientes estão relacionados com obesidade, né? Mas estão relacionados quando? Quando existe um consumo excessivo. Nenhum desses 3, nem o açúcar, nem o sódio, nem a gordura, consumidas com equilíbrio, faz mal. Pelo contrário, faz falta não consumir, né? O sódio, por exemplo, todo mundo sabe, o brasileiro inteiro já sabe que o consumo de sal, tem uma relação com hipertensão. Tá certo, doutor? Agora, claro, tem uma relação a partir de um certo nível. Não consumir sal também é prejudicial para a saúde. O sal faz parte do equilíbrio iônico no corpo que cria o impulsionamento dos nossos músculos, o tônus muscular. Esse equilíbrio entre sódio e potássio é fundamental. Não ter ele no corpo também faz mal, né? Não ter açúcar também faz mal. O açúcar é usado como principal fonte de energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro, principalmente, né? E assim também a própria gordura. Existem tipos de gorduras, né? E por isso, nesse Plano Nacional de Vida Saudável, vou mostrar para vocês que a indústria tem evitado muito e tem trabalhado muito em usar aquelas gorduras que já existe alguma recomendação científica para que sejam evitadas. Mas eu dizia para vocês o seguinte, esse plano tinha 3 vertentes, né, 3 colunas. O primeiro é o portfólio dos produtos, que nós vamos mostrar. Tem um segundo, que é muito importante, que é a educação nutricional, e aí o Brasil está ficando para trás. Pouco se fala com as crianças, pouco se fala com a dona de casa, com a mãe, sobre educação nutricional. Como realmente nutrir uma família sem exagero, sem desperdícios, com equilíbrio. E a terceira vertente é exatamente a vida saudável, né? O incentivo à prática desportiva. E aí, gente,
É triste, mas são dados públicos, né? O IBGE, em 2017, está no site do IBGE, trouxe a última pesquisa que nos fala sobre atividade física no Brasil. 61% dos brasileiros acima de 15 anos não fazem nada. Nada. Então, imagina, se a gente pegar que acima de 15 anos o Brasil tem mais ou menos 162 milhões de pessoas, acima de 15 anos, isso significa dizer que 100 milhões não fazem nada. 61% desse total não faz nenhuma, não faz uma caminhada, né? E aí, será que a gente não sabe que é importante? E por isso eu falei do engenho da cana-de-açúcar há 500 anos atrás. Será que o açúcar que a gente consumia 500 anos atrás, quando foi feito o engenho de São Vicente, ou que consumia 50 anos atrás, quando nós não tínhamos o carro, quando nós não tínhamos controle remoto, quando nós andávamos muito mais, caminhávamos muito mais, o que mudou? Mudou o estilo de vida ou mudou... A gente está consumindo tanto mais açúcar assim? Será que a indústria está colocando tanto mais açúcar assim? A gente tem que pensar realmente do ser humano como uma coisa holística, né? A gente tem que pensar realmente que a quantidade de calorias que a gente ingere por dia tem que ser muito próxima da quantidade de calorias que a gente gasta. É um balanço de massa, basicamente. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo de 2.000 calorias diárias, né? Ora, por quê? Porque ela sabe que mais ou menos, na média, no planeta, 2.000 calorias é o gasto do ser humano diário, por dia. Uma noite de sono mal dormida, isso é dado científico, corresponde a uma ingesta de 600 calorias extra no dia seguinte. Basta a gente dormir mal no dia seguinte, você fala assim, puxa, mas se eu não comer nada, é quase impossível. A gente busca mais alimentos, até para compensar aquele mal-estar que a gente fica, e geralmente alimentos gordurosos. Eles dão uma sensação de prazer maior, e a gente busca esses alimentos, naturalmente, né? Ora, então, se a gente consome, voltando ao tempo, se a gente gasta mais ou menos 2.000 calorias e ingere 1.900, ao longo do tempo, você vai emagrecer. O contrário é verdadeiro. Se você gasta 2.000 e consome 2.100, 2.500, 3.000, evidentemente, você vai ter chance grande de engordar. Então, o que a indústria tem feito, olha, nós trabalhamos junto com o Ministério da Saúde, não só no açúcar, mas nesses últimos anos, nós reduzimos 310.000 toneladas de gordura trans dos alimentos. Isso serve para não falar que a gente está aqui defendendo o açúcar, fazendo apologia ao açúcar, só para mostrar o seguinte, a gente se preocupa sim com a saúde do consumidor 24 horas por dia. E aí estão dados que nem têm relação com açúcar, mas só de gordura trans, desse Plano Nacional de Vida Saudável, 310.000 toneladas retiradas da mesa do brasileiro através da indústria, né? O sódio nós retiramos 17.254 já e vamos chegar a 28.000 toneladas até 2020, retirados da mesa do brasileiro, através dos nossos produtos, através da reformulação dos nossos produtos. Apesar de que, muito próximo do açúcar, vocês lembram que eu falava que o açúcar é 19% do consumo é feito através da indústria, no sódio não é tão longe, é 23%. Ou seja, 3/4 do sódio ele é adicionado à alimentação em casa e restaurantes. E aí não tem intrínseco, não tem fruta, não tem verdura, para a gente colocar a culpa também, para a gente dividir essa parcela, né? O sal é direto na mesa, através de restaurantes e em casa, e da indústria vem 24%, então. Então, gente, isso para dizer o seguinte, e fechamos agora, o ano passado, o acordo de redução de açúcar também. E aqui nesse acordo que a gente fez com o Ministério, não vale, por exemplo, tirar açúcar e colocar adoçante. Não que o adoçante faça mal, não existe nenhum dado científico que fale isso, até porque tanto o FDA, aqui no Brasil, a gente pode ter orgulho, por exemplo, de organismos como o Ministério da Agricultura, como a Anvisa, que tem técnicos de primeiro mundo, quando eles liberam um aditivo para ser utilizado na indústria da alimentação, já foi testado, retestado, rechecado, de maneira que ele é seguro. Mas ainda assim, nós fizemos o acordo com o Ministério da Saúde sem substituir o açúcar pelo adoçante, porque o que se visa com esse acordo é, além de reduzir 144.000 toneladas por ano até 2022, também reduzir o paladar doce. Porque não basta você tirar da indústria e se em casa a criança pede para a mãe, não gostei, põe mais açúcar, né? Compra um achocolatado, um Toddy, por exemplo, não gostei, põe mais açúcar. Aí não adianta, você não vai fazendo essa educação do paladar do brasileiro para diminuir essa preferência pelo açúcar e nunca vamos chegar na padaria, então, pedir um café sem açúcar, né? Então, o que se visa com esse acordo também é isso, não só reduzir as toneladas, que são muitas, é um volume expressivo, e em 2022 a gente senta outra vez com o Ministério para rever e para fazer outra meta, mas também para diminuir a preferência pelo sabor doce que faz parte da nossa cultura.
Comecei dizendo, e aqui eu termino a minha parte, dizendo o seguinte: há quase 500 anos nasceu o primeiro engenho de açúcar em São Vicente. Ou seja, há quase 500 anos o açúcar está presente na nossa vida, está presente na nossa culinária, está presente na nossa cultura, portanto. Então, falar que vamos reduzir bastante, não adianta, gente. A mesma coisa acontece com o sódio. Se a gente pegar os temperos, um caldinho de carne, por exemplo, e reduzir 50%, vai chegar em casa e vai colocar mais sódio. Então é melhor colocar na indústria, porque a indústria sabe, mede e sabe exatamente a quantidade que põe, né? Diferente em casa, que você vai testando, e às vezes, pá, já salgou a sopa, já salgou o prato, já salgou o alimento, né? Então a gente busca fazer realmente porções equilibradas para o consumo, porque é o que a gente defende, e muito em linha com o que a Organização Mundial de Saúde defende, que além do consumo ser muito equilibrado, entre 2.000 calorias por dia, mais ou menos, o consumo variado de produtos também é importante, né? Nós não defendemos que a pessoa coma 2.000 calorias só provenientes de açúcar, ou só provenientes de gordura, ou só provenientes de farinhas, por exemplo. Não. O mais equilibrado possível, o consumo de frutas, de verduras, de vegetais, sabendo que gordura, açúcar e sódio também podem fazer parte da nossa nutrição, da nossa alimentação, com equilíbrio. Usando com equilíbrio, a gente tem certeza, porque cientificamente está comprovado, que não existe produto ruim. Existem dietas desbalanceadas e dietas desequilibradas. Com equilíbrio, tudo isso faz bem para a saúde e nos fez chegar até aqui, fez a humanidade chegar até aqui. Então, sempre que a gente falar que, olha, gordura faz mal, açúcar faz mal e sódio faz mal, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e se perguntar, a partir de quando nós começamos a consumir isso? Né? Por que não havia antes? Nós estamos mudando muito o nosso modo de vida. Márcio Atala sempre fala, Márcio Atala é conhecidíssimo por todo mundo, ele sempre fala que o mundo está fazendo é se mover menos. Menos movimentação, menos consumo, menos gasto calórico. Se a gente mantiver a ingesta diária, o resultado não pode ser outro. A gente vai engordar, com certeza. Pessoal, era isso. Vamos passar a palavra então para o professor, para o próximo painelista aqui. Obrigado pela sua atenção.